A paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu vou estar começando o meu devocional hoje com a parábola do bom samaritano, mas antes eu quero fazer uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, Senhor, para mais um devocional. Primeiramente, Senhor, eu venho te pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, e eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, Senhor, e escolhendo a melhor parte, que é seguir o teu chamado, fazer a tua vontade. Pai, eu entrego, Senhor, esse momento em tuas mãos, e eu te peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um, Senhor, que vai estar comigo, Senhor, nesse momento, Pai. Assim eu te oro, assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu havia falado, estou com a palavra do Senhor. O texto referência é a parábola do bom samaritano, que se encontra lá em Lucas 10, do 25 ao 37, que eu vou estar lendo para vocês. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou suas feridas com azeite e vinho e em seguida as enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o em seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastou com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o mais próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu? Respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Essa parábola, ela nos ensina muito, né? Quantas vezes nós passamos perto, né? Ou vemos, ouvimos e conhecemos alguém que está precisando de uma ajuda e muitas das vezes a gente faz vista grossa. Aqui Deus mostra que existem 3 tipos de pessoa. Umas que só olham e não fazem nada. Passam batido, de repente até desconfiando de alguma outra coisa. No mundo atual, como é que as pessoas se comportam em relação a uma situação dessa que foi falada aqui na Bíblia? Se uma pessoa sofre um acidente no meio da rua, o que é que as pessoas fazem primeiro? Adivinha só? Tira selfie, grava vídeo, para depois ver se está tudo bem e socorrer. Hoje mesmo eu estava vendo na reportagem de uma pessoa que foi atropelada por um carro, propositalmente, e enquanto essa pessoa estava no chão, em estado grave, outras pessoas vieram e roubaram os pertences dela. Esse é o mundo de hoje. As pessoas não têm mais empatia. Elas primeiro procuram fazer algo, sabe? Ou não fazer, do que vir e ajudar. Ainda existe quem ajuda, mas é raro hoje em dia. Então, Jesus nos ensina aqui que nós precisamos ser como o bom samaritano. Ajudar, ainda que não conheça.
porque é uma pessoa que precisa. E o devocional de hoje diz assim: nem todo mundo que conhece a palavra vive a palavra. A palavra de Deus diz pra gente sentir amor, ter compaixão, ajudar. Mas nem todo mundo faz isso. Hoje, uma verdade sobre o bom samaritano eu vou estar passando aqui para poder ler para vocês. A parábola não começou com um milagre, começou com uma pergunta religiosa: quem é o meu próximo? Está lá no versículo 29 do capítulo 10 de Lucas. E foi aí que Jesus expôs algo profundo. Um homem caído na estrada e 3 tipos de gente passando. Mas o foco de Jesus nunca foi a estrada, foi o coração de quem viu. Olha só que profundidade. O sacerdote viu e passou. Seguiu seu caminho. O levita viu e passou. Também seguiu seu caminho. Eles conheciam a lei, mas eles não se moveram por ela. Estavam perto, mas insensíveis. Está lá no Lucas 10, do 31 ao 32. O problema nunca foi a falta de visão. Eles viram. O problema foi ver e não se mover. Porque a fé que não se inclina vira apenas discurso. Tiago 2,17 é o versículo referência para essa frase. A fé que não se inclina vira apenas discurso. A fé sem obras, ela é morta. Aleluia. Então Jesus quebra todas as expectativas. O improvável, um samaritano. Está lá no Lucas 10, 33. E isso chocou quem ouvia. O samaritano não perguntou: ele merece? O que aconteceu? Vão me ver ajudando? Ele simplesmente se moveu de compaixão. Está lá no versículo 33 para vocês acompanharem. Religião passou, misericórdia parou. Nossa, que profundo, hein? E até hoje Deus continua observando quem apenas vê e quem decide descer do próprio caminho. Até hoje Deus olha se nós vamos ajudar, principalmente nos bastidores, quando não estamos na igreja, né? Por onde a gente passa, quando a gente vê alguém que está precisando, será que a gente só olha assim e segue? Ou a gente para ajudar e perguntar se está precisando de alguma coisa? Jesus continua nos observando. A pergunta nunca foi: quem é o meu próximo? A pergunta sempre foi: que tipo de coração eu tenho quando encontro alguém ferido? Que tipo de coração você tem quando você encontra alguém ferido, alguém triste, alguém abatido, alguém que esteja precisando de um apoio? Que tipo de coração você tem? Que tipo de coração eu tenho? O bom samaritano, ele não é só uma história, porque chega um momento em que a base conhece a palavra. Porque chega um momento... Eu tô sem óculos, gente, então eu li errado aqui, eu vou ler de novo, tá? Chega um momento em que não basta conhecer a palavra, é preciso se mover por ela. Se essa palavra te alinhou, pergunta para você mesmo: eu verdadeiramente faço como o bom samaritano? Diga a si mesmo: eu não vou só ver, eu vou me mover. Aleluia. E assim, eu deixo essa reflexão para vocês, tá bom? No dia de hoje, nessa tarde maravilhosa, que vocês possam seguir o exemplo do bom samaritano e ajudar, não porque tem público, mas ajudar porque é isso que a palavra ensina, é isso que o seu Deus te ensina. E assim eu agradeço pela presença de vocês no meu devocional de hoje. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor. Tchau, tchau.